amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, ela vai nos mostrar como que a palavra de Jesus Cristo, como que a palavra de Deus, ela pode mudar a realidade da nossa vida, ela pode mudar a realidade daquele que escuta. Acompanhamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como ouvimos no Evangelho, aquela palavra de Jesus, avance para águas mais profundas, esse seu chamado, esse seu apelo, ele foi transformador da realidade. Aqueles pescadores que já estavam cansados, certamente ficaram horas e horas tentando apanhar os peixes sobre o mar, e de repente um pregador que estava pregando para as multidões chega e diz: volte e tente novamente. E Pedro, a resposta de Pedro, ela foi de imediato: em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. É bem provável que a palavra de Jesus tenha sido bem convincente, tenha sido uma palavra animadora, uma palavra de conforto. Então Pedro, como estava precisando dessa palavra, ele ouviu, atendeu o chamado e a realidade dele foi totalmente transformada. A realidade dele mudou. A palavra de Jesus, assim, ela transforma a realidade, ela abala as estruturas. Aquilo que estava falido transformou-se, mediante a palavra de Jesus, transformou-se em prosperidade. E é esse peso de transformação que a palavra de Deus deve ter também nas nossas vidas. Assim como teve na vida de Pedro, assim como transformou toda a vida de Pedro, essa palavra de Deus também deve mover a nossa vida. Deve ser palavra de encorajamento, deve ser palavra de animação para os nossos dias. E tendo experimentado dessa realidade transformadora da palavra de Deus, nós somos chamados também a transformar a nossa realidade e a realidade das outras pessoas. Realidades já falidas, realidades de morte. Pedro ouviu a palavra de Jesus, a realidade dele mudou, transformou-se em prosperidade, ele conseguiu aí pescar muitos peixes, a ponto de ter que repartir com a outra barca. Ter que dividir os peixes em 2 barcas. Assim acontece também na nossa vida. A palavra de Deus deve mover a nossa história e nós somos chamados também a repartir essa graça da palavra de Deus com as outras pessoas, mudando a realidade delas. Portanto, que as nossas palavras também possam ser palavras de conforto para os outros, que possamos evitar, ao invés de reclamar da vida, que possamos então dizer para o outro palavra de esperança, palavra de conforto em tempos de morte, que possamos evitar xingamentos, evitar fofocas e transformar a realidade do outro. Aquilo que está em morte possa passar a ser vida. Aquilo que já não tem mais esperança nem expectativa nenhuma na vida da outra pessoa,
que pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus que transformou a nossa vida, possa transformar também a vida dos nossos irmãos. E como chegar a esse nível? Como chegar a essa estrutura? O próprio Jesus Cristo diz: saia do seu comodismo, saia do raso, saia do superficial e avance para águas mais profundas. Que Deus nos abençoe.